Olá, vamos conversar hoje sobre aquilo que está na minha cara e não consigo ver. Parece coisa de marido traído. Vamos lá? Um estudo especial sobre colocação pronominal. A principal regra da colocação pronominal é jamais iniciar oração com pronome átono. Não fica bom, não fica bonito, gramaticalmente falando. Te amo, me empresta, lhe entregarei. Não é bacana, segundo a norma culta, segundo a gramática, iniciar oração com pronome átono. Oração é verbo. Então, não é só no início da frase que não fica bonito, de acordo com a gramática, não fica bonito colocar um pronome antes do verbo. Vejamos o que a gente tem aqui no quadro. Desde cedo, vírgula, se aguarda notícia. Esse se é um pronome átono. Ele está vindo antes do verbo. Quando um pronome átono ele vier antes do verbo, essa posição do pronome átono antes do verbo se chama próclise. Eu não posso fazer próclise no início de oração. Eu não posso fazer próclise antes do verbo sem haver um motivo que me autorize. Bom, o que está acontecendo aqui? Desde cedo é uma ideia adverbial. O lugar correto de um advérbio na frase, quando eu coloco a frase na ordem direta, quando eu coloco os termos dentro da sua ordem dentro de uma frase, o lugar do verbo é no final da frase. E não preciso usar vírgula. Aguarda-se notícia desde cedo. Só que aqui no nosso quadro, esse desde cedo está iniciando a frase, está iniciando o período. Essa vírgula que separa um advérbio, que destaca a existência do advérbio no início do período, ela é facultativa, ou seja, ela não é obrigatória, ok? Eu aprendo no colégio, eu aprendo nos livros, eu aprendo nas apostilas que quando eu tiver um advérbio antes do verbo, colocado antes do verbo, desde cedo, se aguarda a notícia, eu preciso fazer a próclise. Um pronome vai ser colocado antes do verbo, quando antes desse verbo aparecer uma ideia adverbial, ok? Bacana, mas acontece que no nosso exemplo havia originalmente uma vírgula. Este advérbio no início do período, isolado por vírgula, ele deixa de ser atrativo de pronome átono, ou seja, desde cedo, vírgula, se aguarda notícia, a colocação pronominal ficou errada. Um advérbio no início do período, isolado por vírgula, ele não é atrativo de pronome átono. Neste caso, eu sou obrigado a fazer a ênclise, colocar o pronome depois do verbo. Desde cedo, aguarda-se notícia. Bacana? Isso. Mas acontece que para quem decora, mas não encaixa, não enxerga a regra na hora de resolver o exercício, pronto, vai cair naquilo que vocês chamam de pegadinha, aulinha de YouTube, aulinha rasa de apostila, de xerox vagabundo, tá bom? Olha o que está acontecendo no segundo exemplo. Os meninos, vírgula, desde cedo, vírgula, se amontoam à porta da loja. Vejam que eu coloquei aqui um se amontoam. Eu estou colocando o pronome se antes do verbo, fazendo uma próclise. Ah, desde cedo está isolado por vírgula. Então ele não é atrativo de pronome átono. Errado. O advérbio agora, ele não está no início do período, ele está no meio do período, ok? Ele não está colocado no início, ele não está começando o período, ele está intercalado.
Este advérbio intercalado no período, ele não é atrativo de próclise ou de ênclise de nada. Um advérbio no meio do período isolado por vírgula não interfere na regra. A regra que vai prevalecer neste caso é uma outra situação que não pertença ao advérbio. Ou seja, quando eu tiver um advérbio isolado por vírgula, você desconsidera isso e leia a frase sem este advérbio. Os meninos se amontoam à porta da loja. Não tem nada que me obrigue a fazer aqui uma próclise ou ênclise. Não tem nenhum termo obrigatório de próclise ou de ênclise. Eu posso tanto falar os meninos se amontoam à porta da loja, como eu posso falar os meninos amontoam-se à porta da loja. Este advérbio intercalado no período, ele não interfere na regra de colocação pronominal, tá ok? Sempre estudando, sem mágica. É isso aí.